Olá, nesta videoaula vamos aprender a calcular a variação de entalpia, ou como é chamada de forma mais simples, entalpia das reações químicas. Vamos relembrar que todos os processos, sejam físicos, químicos ou físico-químicos, ocorrem com variação de entalpia do sistema. Desta forma, a não ser que a reação química tenha atingido o equilíbrio, existe um valor de ΔH associado a toda ocorrência de reação química. Por exemplo, se uma reação genérica A mais B produzindo C mais D ocorrer com liberação de energia, ou seja, se a reação for exotérmica, o seu ΔH é negativo, menor do que zero. A reação inversa ocorre por absorção da mesma quantidade de energia, sendo, portanto, endotérmica, ou seja, o ΔH é positivo, maior do que zero. Bem, vamos ver um exemplo de exercício. Quando 0,113 grama de benzeno queima na presença de oxigênio num calorímetro de pressão constante, cuja capacidade calorífica é 551 joules por grau Celsius, a temperatura do calorímetro aumenta 8,6 ou 8,60 graus Celsius. Vamos calcular a entalpia da reação de combustão do benzeno e escrever a equação da correspondente reação. Bem, como já vimos em videoaula anterior, o cálculo do calor pode ser feito multiplicando-se a capacidade calorífica do calorímetro vezes a variação de sua temperatura. Ou seja, para este exemplo, 551 joules por grau Celsius vezes 8,60 graus Celsius. Graus Celsius a menos 1 aqui na capacidade calorífica. Bem, é justamente a unidade de temperatura que é cortada e o resultado desta multiplicação ficou em 4.738,6 joules. Bem, só que este calor é associado à queima de 0,113 grama de benzeno. E a entalpia de combustão está associada, por definição, à entalpia da combustão de 1 mol da substância. Então, vamos ajustar esse valor a uma regra de 3. Vamos aplicar uma regra de 3. Para 0,113 grama de benzeno sendo queimado, o calor liberado é de 4.738,6 joule. E para 1 mol de benzeno, ou seja, a massa molar do benzeno, calculada utilizando-se a massa atômica do carbono multiplicada por 6 e a do hidrogênio também multiplicada por 6, é 78,108 gramas. Ou seja, se para 0,113 grama de benzeno o calor liberado tem este valor, para a massa correspondente a 1 mol de benzeno, o calor é incógnita e eu vou chamar de Q apóstrofo. Multiplicando aqui em cruz, eu determino que a quantidade de calor é igual a 78,108 gramas vezes 4.738,6 joules, divididos por 0,113 grama. A unidade grama é cortada e, como resultado desta conta, nós chegamos em 3,28 vezes 10 a sexta joules. 3,28 vezes 10 a sexta joules. Bem, vamos escrever a equação da correspondente reação química de combustão do benzeno. Então, temos que a fórmula do benzeno é C6H6, e benzeno é um líquido incolor, vamos colocar aqui o L de líquido,
Mas eu já vou escrever a equação balanceada, portanto, 15 meios de O2 gasoso, produzindo, se é uma reação de combustão e nada é falado, subentende-se que é uma combustão completa, portanto, com o gás carbônico, dióxido de carbono produzido, e aqui para o balanceamento vamos colocar o número 6, mais 3H2O líquido. Bem, temos aqui o seguinte, a temperatura do calorímetro aumentou, portanto o calorímetro recebeu calor. Se o calorímetro recebeu calor, o sistema perdeu calor. E isto nós já tínhamos consciência, porque se trata de uma queima. Uma reação de combustão é sempre um processo exotérmico. Portanto, ao escrever que ΔH ao lado aqui da equação, e um detalhe, ΔH porque sob pressão constante, já vimos também em outra videoaula, que a variação de entalpia é igual ao calor trocado entre sistema e vizinhança. Portanto, o ΔH associado a essa reação de combustão é menos 3,28 vezes 10 a sexta joules, menos que nós colocamos por se tratar de uma combustão, de um processo exotérmico. Bem, vamos ver algo sobre a entalpia de combustão. Se a reação de combustão, que é queima na presença de oxigênio, ocorrer em condições padrão, então estamos falando da entalpia padrão de combustão. Combustão é queima, e toda queima libera calor, sendo, portanto, um processo exotérmico. Assim, valores de entalpia de combustão, em condições padrão ou não, são sempre negativos, independente de qual é a substância e de sua quantidade. Mais especificamente, está embutido no conceito de entalpia padrão de combustão o valor associado à queima de 1 mol da substância, como vimos no exemplo anterior. Bem, vejamos mais um exemplo de exercício. A equação química da combustão do butano é esta que temos aqui. Que massa de butano deve ser queimada para fornecer 350 joules de calor? Bem, para 2 mols de butano sendo queimados, este é o valor da entalpia de combustão. Então, vamos começar aqui nossa regra de 3. Para 2 mols de butano, vamos colocar aqui o valor em módulo, 5.756 quilojoules de calor são liberados. E 2 mols de butano, usando as massas molares adequadas, ou seja, do carbono multiplicada por 4, do hidrogênio multiplicada por 10, a massa molar do butano é 58,12 gramas. Mas como são 2 mols, 2 vezes 58,12 gramas. Para essa quantidade de butano, o calor liberado é de 5.756 quilojoules. Bem, se esta massa de butano libera este calor, que massa de butano, ao ser queimado, liberará 350 quilojoules de calor? Eu vou multiplicar aqui em cruz e a massa vai ser igual a 2 vezes 58,12 gramas, vezes 350 quilojoules, tudo isso dividido por 5.756 quilojoules. A unidade quilojoule é cortada e como resultado desta multiplicação nós chegamos em 7,07 gramas. Ou seja, é necessário queimar esta massa de butano para termos 350 quilojoules de calor liberado do sistema para a vizinhança. Bem, um outro tipo de entalpia de reação é a entalpia de formação. Por definição, reação de formação é a reação em que 1 mol da substância em questão é produzida
a partir das correspondentes substâncias simples, nas suas fases mais estáveis. Lembrando que substância simples é aquela que é formada a partir de um único elemento químico. E por convenção, a entalpia de formação da substância simples em suas formas mais estáveis é igual a zero. Veja esta lista com as substâncias simples dos elementos químicos. Os gases nobres, que ocorrem em sua forma mais estável, como gases naturalmente, são monoatômicos. Então, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio são encontrados na natureza como monoatômicos em suas formas mais estáveis, substâncias simples nas suas formas mais estáveis. Para os elementos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, as substâncias simples mais estáveis são estas, moléculas diatômicas e a substância na fase gás. Para os metais, nós temos a forma sólida e monoatômica. Então, por exemplo, ferro, sódio, zinco, o cobre e os demais metais são encontrados sólidos e monoatômicos, com exceção do mercúrio, que em condições ambientes é líquido. O bromo é líquido e ele é encontrado na sua fase mais estável como moléculas diatômicas, assim como o iodo, porém este é sólido. A ocorrência do carbono na sua forma simples mais estável é o grafite, para o enxofre S8 é rômbico e para o fósforo P4, modalidade vermelha. Bem, vamos ver aqui mais um exemplo de exercício. Prediga a entalpia padrão da reação de oxidação do aminoácido glicina até ureia, dióxido de carbono e água líquida, conforme esta equação aqui fornecida. Vamos registrar a variação de entalpia em quilojoules por mol de moléculas de glicina. E aqui são dadas as entalpias padrão de formação das substâncias em quilojoules por mol. Bem, vamos calcular a variação de entalpia da reação. Vamos abrir aqui um colchete. Bem, a variação de entalpia da reação pode ser calculada como a soma das contribuições de todas as espécies químicas presentes na reação. Vamos começar aqui pela substância água. A água contribui com 3 vezes o seu valor de entalpia de formação, que temos aqui a formação da água com o valor de menos 285,83 quilojoules. Eu multipliquei por 3 porque na equação temos o coeficiente estequiométrico 3. Eu vou somar com a contribuição do CO2, que eu vou multiplicar também por 3. E a entalpia padrão de formação do CO2 tem este valor, menos 393,51 quilojoules. Eu vou somar com a contribuição da ureia, apenas uma vez, coeficiente estequiométrico aqui da ureia é 1. E nós temos aqui o valor da entalpia de formação da ureia, que é menos 333,51 quilojoules. Bem, eu vou somar com a contribuição do O2, só que o O2 é uma substância simples na sua fase mais estável, então é zero, que eu não preciso colocar nesta expressão matemática. Eu vou continuar aqui na linha de baixo. Eu vou somar aqui a contribuição do aminoácido glicina multiplicado por 2, 2 vezes. Bem, aqui temos o seguinte, a entalpia de formação da glicina tem este valor aqui, mas nesta reação a glicina não está se formando, ela está se consumindo. Portanto, eu vou somar ao inverso do seu valor de entalpia de formação. Se a formação da glicina envolve uma entalpia negativa, o seu consumo envolve uma entalpia positiva. Portanto, eu vou somar
com 2 vezes 532,9 quilojoules. Bem, tudo isto fecha colchetes, a unidade é o quilojoule. E somando tudo isto, eu chego ao valor de menos 1.305,73 quilojoules. Bem, este é o valor de ΔH desta equação conforme está equacionada, ou seja, ele vale para a reação de 2 mols do aminoácido glicina. Como a pergunta do exercício pede para que nós registremos a variação de entalpia em quilojoules por mol, ou seja, para cada 1 mol, nós temos que, se este valor aqui foi calculado para a reação de 2 mols de glicina, nós temos que dividi-lo por 2. E chegamos, portanto, dividindo este valor por 2, ao valor menos 652,87 quilojoules, agora sim, por mol, para cada 1 mol de glicina que reage de acordo com esta equação aqui. Bem, vamos continuar aqui, entendendo mais uma forma de calcular a variação de entalpia de uma reação química, que é por meio das energias de ligação. Energia de ligação é a energia absorvida pelo sistema quando 1 mol de determinada ligação química é rompida. A quebra de ligações envolve a absorção de energia pelo sistema, ou então quando 1 mol de ligações a serem formadas, estruturadas, liberam energia. Por exemplo, nesta equação química de uma reação genérica, as ligações que forem rompidas dos reagentes A e B somente ocorrerão por absorção de energia pelo sistema. Por outro lado, as ligações nos produtos C e D, que não existiam antes nos reagentes e, portanto, foram estabelecidas, liberarão. Então, aqui ocorre uma liberação de energia, e aí nós temos que a variação de entalpia desta reação genérica A mais B produzindo C mais D será a diferença de energia absorvida e liberada. Vamos ver um exemplo de exercício para entender melhor este mecanismo. Estime a variação de entalpia da reação entre o iodo etano, que aqui está, na fase gás e vapor d'água, formando etanol e iodeto de hidrogênio. São dadas aqui nesta tabela as energias de ligação, em quilojoules por mol. Eu simplifiquei chamando apenas de EL, de energia de ligação, para simplificar aqui a representação na tabela. Veja que, por exemplo, a ligação entre o carbono e o hidrogênio, quando 1 mol dessas ligações forem rompidas, o sistema precisa absorver 412 quilojoules de energia e assim por diante. Bem, vamos começar a resolver então este exercício. Eu vou destrinchar esta fórmula molecular mostrando as ligações covalentes omitidas. Bem, CH3 é um carbono ligado a 3 hidrogênios. Em seguida, CH2, e este CH2 está ligado ao iodo, carbono ligado ao iodo. Nós temos aqui o H2O, é o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. O etanol, destrinchando as ligações covalentes escondidas, nós temos novamente o CH3, nós temos o CH2, e já vamos percebendo que aqui não houve ruptura de ligação química, porque nós temos o CH3, CH2 no reagente e no produto.
Aqui, o CH2, mais especificamente o C, está ligado à hidroxila OH. E temos o iodeto de hidrogênio, o H ligado ao iodo. Bem, perceba que esta ligação química aqui, ela foi rompida durante a reação, porque ela está presente no reagente, mas não está no produto. Então, vamos começar a computar o tanto de energia que o sistema precisou absorver. Para romper um mol desta ligação CI, vamos lá na tabela anteriormente fornecida. Veja que o valor da energia de ligação, da ligação carbono-iodo, é 238 kJ para cada mol. Portanto, vamos somar esse valor aqui, 238 kJ. Mas note que uma destas ligações covalentes aqui na água também foi rompida, porque nós vemos a hidroxila que aqui está no etanol. Ou seja, nós temos aqui uma destas ligações que foi rompida. Então, vamos somar o valor dela, que é 463 kJ. Bem, fazendo esta soma, nós chegamos ao valor 701 kJ de energia absorvida pelo sistema para a ruptura de um mol destas ligações CI e de uma destas ligações na água. Vamos computar agora o tanto de energia liberada pelo sistema e vamos ver para isso quais ligações nos produtos estão aqui que não existiam nos reagentes. E uma delas é esta, a ligação entre o carbono e o oxigênio, a ligação simples entre o carbono e o oxigênio tem este valor, 360 kJ para cada mol de ligações rompidas. Bem, estamos falando de ligação química estabelecida, mas vamos lá, o valor é 360. Vamos somar ao valor da energia de ligação HI, que naquela tabela foi dada como 299. Esta ligação HI não existia aqui no reagente, era HO e agora é HI. Esta ligação, portanto, foi estabelecida, liberando o valor para cada mol de 299 kJ. Fazendo aqui esta conta, nós chegamos ao valor 659 kJ. Bem, temos este valor de energia absorvida pelo sistema e este liberada. Esta diferença nos dará um saldo de energia absorvida pelo sistema. Repare que o valor de energia absorvida é maior. Portanto, a energia, no final das contas, foi mais absorvida do que liberada, e a diferença entre esses valores, 701 descontando 659 kJ, resulta em 42 kJ de energia absorvida por esse sistema. Ou seja, a variação de entalpia é igual a mais, uma vez que a energia foi absorvida, mais 42 kJ. Bem, eu fico por aqui. Muito obrigada e até a próxima videoaula.